Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, como estão vocês? Professor Wagner, ministrando a disciplina de Biologia. Estamos na nossa aula 20 e hoje vamos abordar o tema vírus, tá certo? Fazendo uma revisão sobre a temática. Então, hoje são 9 de junho de 2021, certo? E aí, como eu havia dito, vamos abordar de uma forma geral o que são os vírus. Esse é um conteúdo que cai bastante no Enem, mais relacionado ao vírus no seu cotidiano, né? Como é que o vírus ele influencia na sociedade de forma geral, tá ok? Então nessa aula vamos falar de forma geral alguns pontos importantes sobre o vírus e nas próximas aulas responderemos algumas questões, ok? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre quais são as características de um vírus, né? Primeiro é importante saber, né, que o vírus, né, ele não está dentro dos 5 reinos, né, dos reinos dos seres vivos, tá certo? Que abordaremos futuramente, né? Então aqui eu elenquei 5 características desse grupo. A primeira delas é com relação ao seu nome, né? O nome vírus, né, que ele vem do latim, que significa veneno, pelo dano que causa algum dos seus espécies, de certa forma, tá ok? Então, como vários deles são causadores de doenças, né, que podem levar até a morte, então tem o seu nome como veneno, tá ok? Outra característica é que eles são seres muito pequenos, né? Então são várias vezes menores que bactérias, né? Então por isso que eles são visíveis apenas em microscópios eletrônicos, né, de alta resolução, capazes de observar eles e suas estruturas, tá ok? Também os vírus, como falei, né, do microscópio eletrônico, também os vírus, eles não possuem organização celular, tá certo? Então os vírus, eles não apresentam todas as estruturas que uma célula possui, né? Então chamados de seres acelulares. Outra característica é que eles são basicamente formados por uma cápsula proteica, né, uma cápsula de proteína, e dentro da cápsula vai ter o seu material genético. Então a capa serve de proteção para o material genético viral. E por fim temos aqui a outra característica, que eles são seres sem metabolismo próprio, ou seja, os vírus não conseguem executar reações químicas no seu interior. Ele precisa de outros seres, né, como bactérias, protozoários, plantas e animais, né, que todos esses são parasitados por vírus, para executar essas funções, né, essas reações químicas, tá certo? Outro ponto importante é com relação à estrutura viral. Como eu falei, os vírus são formados por uma cápsula, e o material genético. Só que dependendo do vírus, ele vai ter outras estruturas, tá ok? Então, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, com relação à estrutura viral, temos o capsídeo, que é a cápsula de proteína, né? Temos o cerne, que é o local onde vai ficar o DNA ou o RNA. Então, lembrando que o vírus ele pode possuir DNA ou RNA como material genético. Tá, ok? Então, alguns vírus vão possuir DNA, outros vírus vão possuir RNA. E sem falar que alguns possuem DNA dupla hélice ou DNA simples, uma fita única, e RNA a mesma coisa, ou RNA dupla hélice ou RNA fita simples. Tá certo? Outra característica que alguns vírus possuem é um envelope, né, de lipídio e também alguns receptores, né, que vai trazer uma outra proteção, né, ao material genético viral, né? Lembrando que os vírus eles possuem receptores e esses receptores é que vão se ligar à parede, à membrana do seu hospedeiro, tá certo? Então, através dessas espículas ou receptores, ele se liga, né? A membrana vai reconhecer o vírus como sendo algo bom e o vírus consegue entrar e aí tentar executar a sua função, que é fazer produzir mais vírus, tá ok? E essa outra imagem, temos a estrutura viral do Covid-19, que ele vai apresentar essas características que eu mencionei. Vai apresentar um envelope, né, lipídico, vai apresentar os receptores, aqui dentro vai ter a cápsula e o
material genético, tá certo? Bom, com relação à reprodução viral, né, que também é importante vocês saberem. Então, os vírus são sempre se reproduzir, né, dentro de células vivas. Então, por isso, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus não conseguem manter as suas funções fora de uma célula. Todos os vírus são parasitas, né, intracelulares. E aí, como eu falei, né, eles são parasitas de diversos seres, né, como plantas, animais, bactérias, protozoários, ok? E eles se reproduzem às custas das células vivas, usando o seu material genético do seu hospedeiro, tá ok? E aí, mostrando essa imagem, as etapas de reprodução de um vírus, tá ok? Então, aqui que é elencada em cinco etapas. A primeira é chamada de adsorção, é quando o vírus ele entra no seu hospedeiro, né? O hospedeiro vai reconhecer o vírus como sendo algo bom, como eu falei, e dentro já da célula, né, o material genético é liberado e vem, né, que ocorre a separação dos ácidos nucleicos, e temos a terceira fase, que é a replicação, onde o DNA ou o RNA do vírus vai se ligar ao DNA da célula hospedeira e vai, né, produzir novos vírus, tá ok? Então, essa é a fase que a gente chama de replicação. Após a produção de peças do novo vírus, né, das estruturas, temos a fase de montagem, né, onde ele vai montar os vírus, e por fim a liberação e a transmissão. Tá ok? Então essas são as etapas que ocorrem durante a reprodução de um vírus. Ok? Então, claro que existe mais informações sobre os vírus, né? Então a gente vai ter algumas questões que vamos responder em breve, e conforme formos respondendo essas questões, nós vamos abordar outras informações importantes sobre o vírus, tá ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.